Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Delina Protásio e estou aqui com os meus amigos Admilson Barbosa e Irandi Protásio. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Delina. Bom dia, Irandi. Mais um podcast e graças a Deus estamos conseguindo atingir nossa meta, que é chegar a mais pessoas. Amém. Este novo podcast chegue bem longe, a muito mais pessoas. Bom dia a todos. Olá, Irandi. Bom dia Barbosa, bom dia Delina, bom dia você que nos ouve, boa tarde ou boa noite, na hora que você for nos ouvir. E é uma alegria estar aqui de novo com mais um podcast junto com vocês. E como o Barbosa disse, que nós consigamos levar um conteúdo que seja muito bom para quantas pessoas forem possíveis. Então, legal, estamos aí, vamos lá para mais um podcast, né? Hoje nós contaremos a parábola do semeador, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. E, para começar, eu vou pedir ao Barbosa que nos explique o que é uma parábola. Olha, Delina e nossos ouvintes, as parábolas, elas são muito comuns lá no Oriente, naquelas zonas para lá, né? E consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas que Jesus utilizava, né? Que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar sobre as coisas do reino de Deus. Entre essas parábolas, temos umas muito conhecidas, né? As mais conhecidas são a parábola do filho pródigo, parábola dos talentos, parábola do semeador, que é essa que nós estamos falando hoje, parábola do trigo e do joio, porque Jesus, na sua sabedoria, e devido às pessoas naquela época terem pouca cultura, ele utilizava as coisas que existiam, né? Animais, as coisas que existiam na época, para transmitir seus ensinamentos a essas pessoas, e eles terem uma forma mais fácil de compreenderem. Isso era importante, né? Porque Jesus sabia, né, que naquela época nós ainda não tínhamos, né, um completo entendimento ou uma capacidade de compreensão muito grande, né? Então, exatamente. É até uma forma de caridade, né? E aqui eu quero até ratificar o que eu falei, né? Eu falei aquelas pessoas daquela época. Vamos colocar, como você disse, nós. Eu acho que eu estava lá. Todos nós, eu acho que estávamos. Muito bom. Odê, eu acho que nós precisamos ainda, porque nós temos também pessoas que não compreendem, né? Eu acho que a gente pode também usar essas histórias. Por isso da parábola de hoje, exatamente para que as pessoas possam entender um pouco mais a fundo disso, né? Até porque são poucas as pessoas que se atentam aos detalhes dos ensinamentos de Jesus que ele contava por parábola. É verdade. Para ensinar para as crianças, a gente se utiliza muito de historinhas, né? E até para nós mesmos, não só para as crianças, quando tem uma história, a gente compreende muito melhor, né? O fundo daquele ensinamento e tudo mais. Então, é uma ótima didática. É como se fosse levado àquele ambiente, né? Exato. Bom, gente, a nossa história ela é bem curtinha, mas como nós falamos aqui, ela tem um ensinamento bem profundo. Então, ela começa assim. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. E porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus, capítulo 13, do versículo do 1 ao 9. E aí continua assim: Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da beira do caminho. Mas o que recebeu a semente nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por amor à palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim um dá 100, e outro 60, e outro 30 por 1. Mateus, capítulo 13, do versículo 18 ao 23. Bonita, né? Bem, para nós entendermos o ensinamento por trás da história que Jesus nos conta, temos que entender o simbolismo que há nela. Então, vamos começar. Irandi, explica para a gente quem o semeador e a semente representam. Bem, o semeador é Jesus, né? Ele é quem nos guia com seus ensinamentos e ele é o modelo de perfeição para todos nós. A semente, por sua vez, é o Evangelho, porque ele é o roteiro de como devemos viver segundo os princípios de Deus. Ele é o nosso manual de conduta, né? O campo da semeadura representa os diversos tipos de mentalidade dos indivíduos, né? A mentalidade espiritual, a mentalidade de evolução de cada um, né? Assim, cada um de nós, em seu grau de evolução, vai reagindo, né? Ou vai acolhendo a semente à sua maneira. Podemos perder os ensinos ou seguir pelo caminho de aperfeiçoamento moral e espiritual. É uma interpretação da FEB que eu achei, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que eu achei muito interessante, porque ela adentra, ela vai explicar mais a fundo isso, né? E ela diz assim: o semeador é Jesus. As sementes são as lições que ele nos trouxe no Evangelho, conforme mostra esse texto de Mateus, capítulo 13, versículo 1, que nos revela a incansável dinâmica de Jesus em sua forma de agir e nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Então, eu vejo assim, muito importante para nós, como Jesus é o nosso modelo e guia, aprendermos também com ele como é que funciona essa dinâmica dele, como que nós vamos levar a palavra divina para alguém, da forma que ele levou. E ele mostra aqui. Ele traz uma descrição da postura do semeador, que é Jesus, e vai também explicar, não vai explicar terreno por terreno, que não é minha área essa, né? Mas ele vai dizer assim: estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ele foi ao encontro da multidão para semear sua palavra orientadora e acolhedora. Estava assentado junto ao mar. O que significa? Pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. Jesus estava assentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários consoante a manifestação da lei de causa e efeito. Estava ali Jesus, né? Assentado, aguardando aquela multidão. E chegou aquela multidão de necessitados, aquelas pessoas que ele iria trabalhar
e eles iriam receber, cada um, de acordo com o seu merecimento, da lei de causa e efeito. Né? E ele explica mais ainda, ele diz assim, a saída se deu naquele dia. Ele diz, tendo Jesus saído de casa naquele dia, indicando ele sempre surge o momento ou circunstância favorável à renovação espiritual. Então, a multidão carente de segurança e amparo aproxima-se de Jesus atraída pela sua poderosa vibração de amor. Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar de pé, define sua posição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do mestre. Naquela época era comum, o mestre assentava-se ou sentava e os discípulos ficavam em pé em volta dele. Né? Era assim que funcionava. E você vê sempre Jesus sentado em uma pedra, numa posição mais alta do que os seus ouvintes ali. Estar de pé é aquela realmente estar pronto. Ele está em posição de movimentar-se, já não está sentado. Então significa que eu quero aprender. Eu estou ali para aprender, estou ali para ouvir. E, a partir daí, eu caminho. Né? Se eu estivesse sentado, é diferente. Né? Naturalmente que o magnetismo de Jesus ele tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao direcionamento de vida de muitos corações sofredores, oferecendo, assim, sempre diretrizes mais gratificantes na condução da própria existência. Ou seja, seguir Jesus é compreender seu evangelho e servir ao próximo com alegria. E aí a vida realmente se torna gratificante. Se você não estiver dentro desse princípio, a vida ela passa a ser desgastante. Porque a gente vê o nosso trabalho como é. Né? Então, nós acabamos nos desgastando. Vá fazer um trabalho de caridade, um trabalho de auxílio ao próximo, vai ouvir o irmão, você sai gratificado, você sai leve, você sai feliz. Né? Eis que o semeador saiu a semear. A expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, olha que coisa interessante, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. Olha que coisa mais linda. Né? Ela está tratando o meu ser. Ela está me tratando. Né? A partir daí, desse tratamento e desta explicação, eu vou conseguir sair para executar os meus trabalhos, seguindo aquelas orientações, e eu vou dar os frutos. Chico Xavier, no livro Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 102, ele diz assim, a parábola do semeador, também conhecida como da semente, mostra que ninguém julgue face à aquisição de um título referente à elevação espiritual. É trabalho. Né? Então, um mestre, como disse o Barbosa, na definição de parábola, ele recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo a compreensão daquele povo. Ele vai falar da figueira, ele vai falar do vinho, ele vai falar dos bodes, ele vai falar das ovelhas, né? Porque aquele povo trabalhava com isso. A coisa mais legal que nós precisamos compreender é que a parábola ela traz um simbolismo muito profundo, mas ela é feita de maneira e de coisa simples, para que todos assim. Então, nada de ficar falando coisas assim que as pessoas não entendem. Nós precisamos falar aquilo que todos entendem. Né? Outro dia, eu estava lendo um texto para aprovação da minha mentora,
e de repente eu falei uma palavra, o quê? Aí eu repeti a palavra, ela falou, não pode. As pessoas estão ouvindo, quando chega nessa palavra, ela para. Ela fala, o que será que significa? Ela não ouve a sequência. Então, a importância de saber para que grupo de pessoas nós estamos nos reportando, para fazermos o uso de termos, de palavras que eles compreendem. É isso aí, a minha colocação. É aquela coisa, né, Irandir? O bom orador não é aquele que fala bonito, é aquele que se faz entender. Exatamente. Muito bem, gente. Então, agora que a gente já sabe o que é a semente e o semeador, vamos então partir para o que os terrenos significam, porque os tipos de terrenos também são um simbolismo. Então, vamos começar. Barbosa, o que a semente cair na beira do caminho significa? Olha, Adelina, no meu entendimento, significam aquelas pessoas que ouviram a palavra e não entenderam. Né? Hoje, nós ainda temos tantas pessoas, por exemplo, que pegam a Bíblia e pessoas que se dizem esclarecidas. Pegam a Bíblia, lêem um capítulo e se apegam apenas a um versículo. Né? E muitas vezes para tirar vantagens. Infelizmente. Né? A gente não lê o capítulo completo, mas chega no meio tem um versículozinho que interessa a ele, pronto. Desse versículo, ele vai fazer a sua vida. Ele vai contar histórias mirabolantes, vai inventar 1001 coisas, às vezes até para tirar proveito. E outras vezes, porque realmente não tiveram o entendimento do que leram. Então, significa isso. As pessoas que ouviram, mas não entenderam. E não fizeram questão de fazer perguntas. O Eliseu Rigonati, ele tem uma colocação que está lá no Evangelho dos Humildes, capítulo 13, ele diz assim: as sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. É como o Barbosa disse, né? Aqueles que são materialistas. O que eles puderem, eles vão puxar para o lado material. Né? Aquilo que ele quer para ele. Né? Então, é bem isso mesmo. E também, né, a gente pode perceber que são pessoas que elas não se comprometem, né, com nada. Porque exige esforço você seguir Jesus. E aí, quando chega o trabalho, acho que não é para mim. Né? É difícil. A gente tem que lutar para não ser assim. E, Barbosa, deixa eu te perguntar outra coisa. Quais as consequências que pode haver para uma pessoa que não se compromete com nada, não quer mudar a si mesma, nem ao mundo? Ô, Delina, infelizmente sabemos que existem tantas pessoas assim, né? Que vivem na amorosidade, vivem quieto ali no canto, não querem se comprometer com nada. E essas pessoas, infelizmente, caem na desgraça de nada conseguir. Porque Deus nos deu todas as condições para conseguirmos tudo o que queremos. Mas Ele disse, faz tua parte e te ajudarei. Então, muitos de nós ficamos esperando que Deus nos dê, né? E caia o maná como caía na época de Moisés. Né? Ficam sentadinhos esperando que venham. Vamos fazer isso, vamos ajudar fulano, vamos trabalhar nisso. Não quero porque eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho condições. Não tenho tempo. Principalmente, não tenho tempo. Principalmente, não tenho tempo. E vai levando a vida dessa forma. E, infelizmente, essas pessoas nada levarão. Né? Nada levarão. Porque nada construíram. Deixa as oportunidades passarem, né? Passa tudo pela porta, passa pela janela, e eles veem, fazem de conta que não veem. Por quê? Porque estão naquela. Vamos esperar que aconteça.
Vou deixar na mão de Deus. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Se tiver na mão dele, está bem guardado. Mas ele também quer que você faça um esforço para que aquilo seja resolvido. Ele vai te dar as condições. Né? Se a gente pedir a Deus para ter paciência, né? Ele vai nos colocar condições, né? Que a gente consiga aquela paciência. Ele não vai nos dar. Não é aquela coisa que a gente vê em vias públicas. O cara tem um carro, aí está lá atrás. Foi Deus quem me deu. Se Deus desse aquele carro a ele, ele daria a cada um dos outros irmãos. Porque Deus não ia dar um carro só a um. Então, Deus deu as condições para que ele lutasse e conseguisse aquele carro. Como me deu condições de lutar e conseguir o meu, a minha casa, a minha vida. Infelizmente, as pessoas que ficam, que não querem contribuir para os ensinamentos, que não querem contribuir para ajudar outras pessoas, né, para tornar esse mundo melhor, infelizmente, cai nessa desgraça. E eu vejo também umas pessoas indiferentes. Essas eu acho pior do que os preguiçosos. Né? A indiferença é muito grave, porque ele ouve e não quer saber mesmo. Né? E se julga melhor e coloca as condições dele em condições maiores, nem lembram-se de Deus. Essas pessoas, elas estão também dentro à beira do caminho. Não, é verdade. E as oportunidades, elas chegam para todo mundo, né? Mas é que nem no finalzinho da parábola que eles falam, né? Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Exato. Muito bem. Então, vamos para o próximo lugar. A nossa semente vai cair nos lugares pedregosos. Irandi, o que esse terreno significa? Olha, Delina, ali as pedras indicam formações mentais cristalizadas, né? Ainda existentes em todos. Somos espíritos imperfeitos ainda, né? Mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento das verdades imortais. Né? Lembra que Jesus disse para nós, conhece a verdade e ela te libertará. Ou seja, pela melhoria moral. Né? Tem pessoas que não conhecem ainda, mas elas têm humildade, né? E elas têm um comportamento moral adequado. Essas pessoas, elas desfazem essa cristalização. Né? As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade, né? E que se expressam sob a forma de interesses passageiros, superficiais, e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. É como o Barbosa diz. O cara leu aquele versículo, aquele versículo, está dizendo isso, e é isso que ele defende, e acabou. Então, para ele, aquilo é conveniente. Né? São os interesses passageiros. Aquele interesse. Depois ele muda, ele vai para outro, ele não fica em um. Né? Porque toda disposição de melhoria não se pode restringir às boas intenções. Nós temos que trabalhar para mudar a nossa percepção, para a gente abrir o ouvido, abrir o olho, como nos disse Jesus. Né? Então, é necessário que a gente tenha uma base, né, com terra funda, para que o conhecimento doutrinário possa alimentar a nossa vontade, mas se ela for sincera. Né? Aquela vontade de melhorar mesmo. Eu vou colocar em prática. Porque vontade sincera é quando você começa a trabalhar. Você começa a colocar em prática. Nós não podemos deixar que o empecilho, o desânimo nos tire desse caminho. Porque é o que acontece com todos esses terrenos. Eu não quero fazer porque dá um trabalho, eu não tenho tempo. Né? Então, é isso que acaba... Né? Daí a gente cristaliza aquelas ideias e aí nós vamos ter que ter um trabalho de ir dissolvendo tudo isso para começarmos a correr nesse rio dos conhecimentos que Jesus nos trouxe. Essas pessoas, no começo, elas até se entusiasmam bastante, né, com os ensinamentos
de Jesus, dão razão, mas aí quando vem as primeiras dificuldades, que nem você disse, aí elas são arrebatadas, e aí perdem a motivação, desistem, né? E por que você acha que muitas pessoas acabam perdendo a motivação? Ó, eu já passei por isso, tá? Uhum. E eu me lembro bem que eu me comovia com o Evangelho. Eu achava o Evangelho, o ensinamento da doutrina espírita, então era coerente, respondia todas as minhas perguntas, me encantavam mesmo. Mas os apelos da vida material, dos gozos que me proporcionava, e tudo isso me puxava como um imã possante mesmo, né? Mas eu devo confessar que também não impunha minha vontade contra esse imã, não. Eu achava muito interessante ficar. Eu estava mais para as coisas do imediato, né, do que para as reflexões de um ensinamento que me levaria a seguir o verdadeiro caminho. Então, eu acreditava que em outra época, quando atingisse uma idade assim mais madura, que os ensinamentos de Jesus era para quem tivesse já uma certa idade, que tivesse aposentado para seguir, né? Aí sim, eu me dedicaria a esses ensinamentos que eu estava aprendendo ali, ouvindo dentro da doutrina espírita, através do Evangelho, pela Bíblia e tal. Essa não foi uma boa resolução que eu tomei, não. Eu me enganei. Eu antes tivesse abraçado isso lá na mocidade, quando eu tive a oportunidade, como você falou, as oportunidades elas estão em todos os momentos, Deus está nos trazendo. Olha aí, meu filho, aqui está. Mas você, cristalizado do jeito que está, apegado aos bens materiais, aos gozos materiais, você, não, agora não sei o quê, deixa para mais tarde, né? Eu teria evitado muitas dores e decepções. Né? O Evangelho, longe de nos impedir de viver a nossa vida, ele nos mostra como devemos viver essa vida e ser felizes, pois ele é o roteiro das nossas vidas. Né? Então, a ilusão dos sentidos me afastaram do caminho do amor. E aí eu passei por perrengues e mais perrengues. Né? Por quê? Porque eu não quis abraçar o Evangelho. Eu me considerava, hoje não, mas eu estava dentro desta semente que caiu nas pedras. Era maravilhoso, eu ficava encantado. Mas seguir, isso dá trabalho, né? E isso vai e olha que pensamento bobo. Isso daí vai evitar que eu não vou conseguir ir para os meus bailes. Os bailinhos. Não vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. Olha só, né? Hoje a gente olha e fala assim, filho, não faça isso, porque minha mãe falava, segue. Por quê? O que aconteceu depois? Eu continuei fazendo o que eu fazia, comecei a penetrar, e eu fui deixando o que eu fazia naturalmente, sem nenhuma pressão. Eu mesmo fui vendo, isso aqui não é legal. Então eu preciso mudar. E aí fazia todo um trabalho e ia mudando. E hoje eu vejo as pessoas fazendo, e eu olho e falo, poxa vida, né? Eu fui exatamente assim. Então não dá, por isso que Jesus fala assim, não julguem, não julgueis. Dá para mudar, gente. Olha aí a história do Irandir. Faz um tempo, mas só para vocês entenderem, o meu pai, ele sempre fez questão que eu e minhas irmãs participassem de todos os trabalhos do Lar Ismael. Então, desde que eu sou muito pequena, eu tenho lembranças de ir na entrega, fazer a entrega de marmitas na rua, de participar da festa das crianças de Natal, porque ele fazia questão, ele falava, não, vocês têm que ir. Quando a gente era criança, a gente ficava só bagunçando, né? Era legal encontrar com os primos no carro, o tio levava os filhos dele, a gente ficava bagunçando, mas ele falava que era importante o exemplo que a gente estava vendo ali, que estava vivenciando. E realmente isso foi muito importante na nossa formação.
E eu me lembro de um fato muito engraçado, porque tinha um amigo do meu tio, e ele viu a gente trabalhando lá na festa das crianças, e nós somos muito jovens, né? Eu acho que na época a gente tinha uns 20 e poucos anos, então, tipo, acho que na cabeça desse amigo do meu tio, tipo, o que esses jovens estão fazendo aqui, né? Em vez de estar no cinema, nos barzinhos, nos bailes, tipo, tem tanta coisa para esses jovens fazer, né? E o que eles estão fazendo aqui? E a gente estava lá ajudando, né? Porque o tio estava lá, os filhos dele também, meu pai estava lá, eu e minhas irmãs também, estávamos ajudando lá na festa das crianças. Isso foi em dezembro. Em junho foi o aniversário da minha priminha. Então, esse amigo do meu tio estava lá também. E era uma festa junina. Então, eu e os meus primos, né, a gente se fantasiou para festejar a festa junina, e foi uma festa muito legal. E aí teve um determinado momento da festa, que a gente estava dançando, se divertindo lá, esse amigo chegou para mim e falou assim, nossa, quando eu vi vocês, seus primos, seus irmãos aqui na festa, eu até me assustei. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque eu achei que vocês não faziam essas coisas. Então é 880, sabe? Tipo, ou você só trabalha, ou você nem se diverte. Ou você só se diverte no trabalho. Aí eu falei, não, a gente se diverte, é muito legal. E a gente trabalha também. Mas é engraçado essa visão que as pessoas têm, A né? visão das pessoas são visões assim, bastante distorcidas. Se você vê, por exemplo, alguém me disse assim, eu estou assistindo um filme de Jesus e ele dança. Eu falei, ele toma vinho. Alegre, Ué, por quê? Porque sempre mostram Jesus carrancudo, né? Triste. E ele não era assim, Não, então, quer dizer, o mundo está aqui, e no Evangelho nós vamos encontrar o homem no mundo, ele diz para a gente não ser diferente dos outros, né? Para não, senão as pessoas vão ficar meio assim, não é? Não, nós devemos fazer tudo o que os outros fazem, apenas sabermos fazer. Nós não podemos abusar de nada, mas nós podemos usar aquilo que nós achamos que é interessante usar, desde que nós não abusemos e fazemos mal aos outros. E nem a nós mesmos. Não é mesmo? Exato. Será que Jesus nunca sorriu? Você acha? Será que naquela ceia, nas vezes que ele estava com os discípulos, em momento de descontração, será que ele nunca sorriu? Emmanuel, na carta que ele escreve para o imperador Tibério, ele diz assim, que ele era de pouco sorriso, era raro ver ele sorrir. Mas naquela multidão, naquele trabalho, era um trabalho muito que necessitava dele todo o seu empenho. E aí dá um exemplo para nós também. Exato. E quando ele diz era raro sorrir, ele já está dizendo que ele sorria. Não, era raro eles verem ele sorrir, mas onde viam Jesus? Naquele momento ali, trabalhando, ele estava envolvido no trabalho. Exato. Né? Mas ele brincava, ele conversava, sorria, e ele era brincalhão com os seus discípulos quando ele estava ali naquele meio. Né? Porque se você for contar piada, falar o sermão do monte rindo, as pessoas não levam a sério. Não levar a sério. Né? Por isso, aquilo que Emmanuel escreveu naquela época para o imperador. Perfeito. Então, vamos seguindo aqui para o outro caminho, né? A seguir, a nossa semente, ela cai entre espinhos. Aí, agora eu vou perguntar para o meu amigo Barbosa. O que a semente cair entre os espinhos significa, Barbosa? Como ele deixa claro, as preocupações, os cuidados desse mundo, os cuidados da vida, mas o engano das riquezas e a cobiça, né, de outras coisas, são os inimigos dessa semente. Então, você entra, né, você é essa semente, e está rodeado, né, de coisas fúteis. Você está cobiçando outras coisas. Então, você termina o quê? Se contaminando com aquilo ali. Nós, agora mesmo, estávamos falando, né?
o Irandir deu exemplo da vida dele, você falou outras coisas aí, né? E nós vivíamos de outra forma. Hoje, nós estamos vivendo uma forma melhor, mas nós ainda continuamos cercados por essas coisas da vida, né? Nós vivemos cercados de amigos que vão a boates, amigos que bebem, amigos que traem as esposas, amigos que batem nas mulheres. De todas as coisas nós estamos cercados. E nós temos que ter o maior cuidado para não nos deixarmos contaminar por isso. Porque, em outras palavras, os cuidados dessas vidas e as riquezas e os desejos de outras coisas não podem estar juntinho ali, né, em nosso coração, junto com a palavra de Deus. Não pode Não estar se pode servir a Deus e a mamão. Né? E a mamão, exatamente. Porque se nós estamos aqui com a palavra, né, nós proclamamos a palavra, nós queremos viver a palavra, nós não podemos, por outro lado, nos deixarmos envolver por tais coisas. A semente cair entre os espinhos quer dizer isso. Jesus jogar a palavra dele, mandar a palavra dele, e ela cair naquele meio. E, infelizmente, nós estamos cercados disso. Mas, felizmente, nós temos o livre-arbítrio de escolher o lado. E nós estamos escolhendo. Aconselhamos a que todos parem um pouco e pensem nesse lado bom, que é estar com a palavra de Jesus. Nesse lado bom, que é que está servindo a Deus. Né? A gente serve a Deus de todas as formas. Né? É com trabalho, é com palavras, né? Com ações, né? Com pensamentos, porque até mesmo o nosso pensamento pode nos trair. E muitas vezes o pensamento vem sem que nós queiramos, mas vem e cabe-nos afastar esse pensamento do nossa mente, pedir forças e afastar. Porque muitas coisas podem e querem nos impedir de continuar nesse caminho. O Eliseu Rigonati ele também no Evangelho dos Humildes, capítulo 3, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: são almas de pequeno desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Exatamente. E é isso mesmo. Né? Eu também me via aqui também, sabe? Eu acho que eu estava percorrendo. Passou por todos os caminhos, hein? Você percorreu todos. Mas o importante é percorrer e não parar num só. Exatamente. Exatamente. E, ô Barbosa, qual que é o perigo que há de uma pessoa dar mais valor, né, aos bens materiais do que às conquistas morais? Ah, minha amiga e meus amigos ouvintes, e se nós parássemos um pouco e pensássemos só numa coisa: nós nascemos nus. Nada nós trouxemos de material. O que trouxemos foi uma programação para a nossa vida terrestre. E daqui, quando voltarmos, nada vamos levar. Só levaremos o que de bom fizermos. Só levaremos o que de bom fizemos para agradar a Deus. Estamos aqui. Precisamos, sim, de ter bens materiais. Nos são úteis, né? Nos são imprescindíveis. E Deus nos dá essas condições, como eu disse anteriormente, de conseguirmos, porque nós nascemos sem nada, mas não podemos ficar sem nada. Nós temos que ter uma casa, nós temos que trabalhar e ter comida, nós temos que ter um mínimo de conforto que Deus nos permitir. Mas, quando nós formos daqui, nós não iremos levar isso. Porque na nossa programação não foi dito: vá para a terra, vá para o mundo, trabalhe, arrume um carro para chegar aqui e você trabalhar com ele, um caminhão, uma caçamba para você carregar areia aqui, a sua casa você traz, os seus bens materiais você traz tudo, você bota na mala e traga para cá, quando você desencarnar. Nada disso nos foi dito.
Né? Que nem os faraós, né, que enterravam tudo nas pirâmides. Exato. Eles enterravam, mas lá estão. E depois... até hoje a gente encontra por aqui, né? As que estão ainda, que o pessoal não já tirou, né? Então, exato. O que nós fizermos de bom aqui, nós levaremos. E isso nos será cobrado. Se fizermos o ruim, também será cobrado. Se nos apegarmos a bens materiais, infelizmente as pessoas não sabem o mal que isso nos faz. Esse apego, o quanto o nosso espírito vai sofrer com esse apego a bens materiais, até mesmo aquele apego que nós temos a entes queridos. Devemos amar? Sim. Nos apegar? Não. Porque se nós nos apegarmos, se nós ficarmos grudados, né, até isso, né, nós vamos sofrer. Porque não vamos querer sair de perto dessas pessoas, não vamos querer sair dessa casa, não vamos querer sair de tudo que a gente tinha. E nosso espírito vai sofrer um bocado. Então, temos que reavaliar nossos pensamentos, nossa forma de ser e nos conscientizarmos que caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Então, o que nós conseguirmos aqui vai ficar. Então, vamos seguir aqui pelo nosso caminho. E aí as sementes finalmente caem em terra boa. Eu espero que o Irandir também se visualize nessa. Agora ele está nessa terra boa. Ou caminhando nela, né? Irandir, o que significa, então, a semente cair em terra boa? Opa, aprendi, né? Eu acho que a semente que cai na terra boa é quando nós abrimos o nosso coração ao entendimento. Né? Ela vai começar a dar os seus primeiros frutos. Ela vai, pelo menos, fazer com que a semente vai cair ali, ela vai desabrochar, vai sair daquela plantinha, subindo, né? Para dar os frutos no futuro. Né? É um processo muito interessante, muito bonito esse. É quando você acolhe aqui o Evangelho, acolhe a palavra de Deus, é um processo muito bonito. Porque é doce, é muito gostoso. É você sair do frio para um lugar quentinho. É você sair do desentendimento para o entendimento. Né? Para aquele momento em que você não consegue compreender aquilo, você valoriza tanto o que o Barbosa colocou lá, as coisas materiais, né? E agora você passa a ver que o mais importante não é isso. A primeiro momento é meio decepcionante. Você fala, poxa, mas eu perdi meu tempo aqui. E eu demorei muito para entender que cada um tem o seu tempo. Né? Eu não entendia isso. Mas é verdade. O que eu entendo hoje, o ontem, eu não tinha capacidade de entender. Por quê? Ela estava sufocada pelos espinhos. Né? Essa não morreu. Ela estava só sufocada ali pelos espinhos. Mas eu consegui sair, caminhar para um terreno melhor, aonde ela começa a florescer. E aí, então, vamos ver os frutos que vão dar. Porque caiu numa terra boa, vai produzir, ele diz 30, 60, 100. Né? Então, é o tamanho do caminho da minha evolução na terra boa. Eu acho assim muito, muito, muito especial esse momento, quando eu comecei a compreender. Eu achei maravilhoso. E essa parábola, gente, ela mostra o processo, o nosso processo evolutivo. E se você pegar e estudar o processo evolutivo, você vai ver que nós estamos dentro, passamos dentro desses campos. E sempre uma coisa importante, sempre Deus estava semeando. Em todos eles, ele não deixa ninguém sem receber a semente. Se a gente for levar por outro lado, a semente já está dentro de nós quando nós nascemos. Né? Então, mas vamos ficar na parábola. Ele
Nós estamos passando pelos caminhos e ele está ali, nos auxiliando. É de uma profundidade muito grande. E receber, quando você recebe isso, é muito gostoso. A gente se sente muito bem. O seu solo ficou fértil. E aí, veja só uma coisa interessante, porque nós vamos amadurecendo, né, essa semente que foi colocada, que nós sentimos através, nós vimos algo e sentimos. Por isso que ele fala lá em cima, que ele fala que pode ser através do conhecimento ou da moral. Então, nós não conhecemos ainda, não temos a capacidade de entender, por exemplo. Mas nós vemos uma cena, a pessoa ali acolhendo uma pessoa na rua. Foi o que nos levou a criar os nossos programas que acabaram se transformando no Lar Ismael. Antes era só a entrega, e depois ele foi crescendo, e hoje está do tamanho, graças a Deus, que está. Nós vimos, nós não compreendíamos, mas nós sentimos, naquele momento, a sementinha fez, opa, né? Vai dar jeito, vai dar jogo aqui, vai dar jogo. Então, aí, a partir daí, nós começamos a fazer e a estudar. Aí o campo começou a ficar iluminado, porque eu já estava entendendo o que eu estava fazendo. É o médium. O médium vai lá, ele não sabe nada. De repente, ele é médium. E, de repente, ele dá uma comunicação. O que eu fiz? Mas se ele sentiu que aquilo é importante e ele vai atrás, ele vai aperfeiçoar esse dom que ele tem. Então, todos nós, né, temos um dom dentro de nós. E quando nós vemos, sentimos, aí nós precisamos ir atrás, saber o que eu estou sentindo. Isso é importante. E aí eu vou me transformar numa terra que eu dava 30 porque eu não sabia, mas eu senti. Então eu já faço. Quando eu passo a conhecer melhor, eu passo a fazer mais com conhecimento, com uma qualidade melhor. Não é quantidade, qualidade melhor. Porque a gente pensa que sabe fazer o bem. Mas quando os espíritos conversam conosco, falam, mas você não podia fazer assim? E você não podia... né? Você está fazendo para você ou só para o outro? Mas eu não estou vendo você fazer para você. Eu estou vendo você fazer para o outro. E eles vão nos direcionando. E você vai compreendendo. Estuda, pesquisa, você vai pesquisa. Aí você vai crescendo. Aí a tua terra vai ficando cada vez mais fértil até chegar no 100%, que aí eu não sei que escala, né, evolutiva, né, eu vou ter que estar para dar 100%. Porque nós estamos num degrau, subindo, pouco a pouco, dentro dessa terra. Nós viemos desde a primeira do caminho, passamos pela pedra, pelo espinho, e chegamos na boa. Mas não chegou na boa, não está de boa. Aí começam os trabalhos e os estudos. Ou os estudos e os trabalhos de acordo com cada um. Para que a evolução, nós vamos vendo que nós precisamos melhorar moralmente para poder caminhar sempre para frente. E os trabalhos, eles são umas bênçãos, né? Porque eu sempre acho que quando a gente trabalha, é que a gente aprende mais do que só lendo. Porque ler você entende, né? Precisa ser caridoso, muito bem. Aí no trabalho, e aí? Aí você se nega a fazer uma coisa, se distrata uma pessoa, né? Aí a gente vai ver no quanto que a gente é falho. A gente é um processo de aprendizagem, né? Você entender e depois você passar a compreender e incorporar aquele ensinamento para você, né? Nas suas atitudes. E acho que nada melhor como o trabalho para te ensinar. Não é? Se não é a mesma coisa que você ler um livro. Você lê um livro, legal. Beleza.
Muito bom. Se alguém te perguntar, e o livro tal é bom? Nossa, sensacional. Acabou. Você nem diz do que se trata. É verdade. Exatamente. E no trabalho você vai ter que exercitar sua paciência, sua tolerância, né? Tudo que a gente tem de menos, a gente vai ter que exercitar mais, Exatamente. Isso mesmo. que é para ir aumentando, né? E Nossa. graças a Deus, né, quando o trabalho é bom, a gente ainda tem os conselhos, né, dos nossos amigos espirituais. Meu pai às vezes fala, Dona Conceição ficou me puxando a orelha o tempo todo. Eu falei, graças a Deus, porque se ela não puxa, o que você faria, né? Então ela, olha, tá te dando uma oportunidade para você não sair do caminho certo. Sabe que uma coisa que eu fico feliz nessa parábola é que a semente ela é jogada em todos os terrenos, né? Então, ou seja, ela chega para todos, né? Então, os ensinamentos de Jesus, ele chega para todas as pessoas, não importa se você está preparado ou não, ele chega. E aí, no momento certo, aquela sementinha ali, ela vai começar Um dia ela a vai germinar. brotar. Exatamente. Né? Então, isso eu acho muito legal, porque você vê como Deus, ele tem essa esperança em nós, né? Ele acredita em nós, mesmo quando a gente está lá nos terrenos à beira do caminho, ou quando a gente está lá nas pedras ou nos espinhos, ele olha para a gente e fala, ele vai chegar lá, joga lá a semente. Um dia ele vai fazer alguma coisa com essa semente, joga lá. Um dia esse exemplo aqui vai trazer alguma coisa para esse espírito. E é realmente, né, o que acontece na vida das pessoas. Elas passam por alguns momentos na vida dela, ou elas veem coisas, veem alguns exemplos que lá na frente, quando elas estão mais maduras, moralmente falando, espiritualmente falando, são coisas que elas vão lembrar e falar, nossa, uma vez aconteceu isso comigo, uma vez eu escutei certo ensinamento, né? E ela começa a pensar diferente, agir diferente. Então, é tudo de caso pensado, essas sementes aí. Bem, e Irandi, como é que a gente pode nos transformar em uma terra boa para conseguirmos ser receptivos aos ensinamentos espirituais e persistir para dar frutos? Qual que é a importância disso também? Você deu uma boa introdução aí para esta resposta. Deus é maravilhoso. Está ali. Né? Ele está aguardando o tempo que a gente vá germinar. Né? E interessante que a grande maioria de nós, né? Eu não sei vocês, mas eu sim, a gente chega nesse caminho pela dor. A gente vai, não faz, vê, a semente está ali, a semente está aqui, e você está rejeitando. Né? Está seguindo só as coisas materiais, só os gozos terrenos, lutando, trabalhando desesperadamente, 15, 16 horas por dia. Não tem tempo para Deus. Só quando dói alguma coisa em você, você, ai meu Deus. E depois disso você para. É automático. Aí nós vimos, quando a dor chega, né? Aí nós vimos 3 tipos de terreno citados na palavra. E ela tem uma sequência lógica no nosso caminho evolutivo. A primeira, o mal, é o nosso companheiro. Nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, mas os consideramos de pouca valia. Né? De quem não tem o que fazer. Isso é coisa para quem não tem o que fazer. Não significa nada para nós. Na segunda, são as preocupações diárias que nos envolvem ali, né? De tal forma que acreditamos só em nós e nos homens. Não cremos em Deus. Nós não cremos que Deus vai nos auxiliar. Deus tem coisas mais importantes para resolver. Né? E nós pegamos as nossas questões, as nossas dificuldades e saímos aí procurando resolver. Nós não confiamos, não temos fé, não cremos em Deus ainda. A terceira, a nossa posição social, aí eu já atingi o nível melhor, né?
os bens que o Barbosa colocou, né? O poder, o dinheiro, os prazeres ocupam a nossa mente. Tudo isso consome o nosso dia a dia, não temos tempos para Deus. Por isso que eu digo que eu me vejo em cada uma dessas situações, porque é o meu processo evolutivo, que vem lá de trás. Então, nessa encarnação, eu já tinha ali um pedacinho de... Eu já estava num terreno melhorzinho, porque isso é uma gradação, e essa gradação não são de pulos, não, você vem passando... um terreno, ele é muito árido aqui, depois ele vai melhorando, e aí nós vamos, né, pulamos para o segundo, depois do segundo nós vamos passando para o terceiro, e assim nós vamos aos poucos compreendendo esse processo, né? Nesse terceiro nós não temos nenhuma disposição para Deus, porque tudo é material. E, gente, é impressionante como nós convivemos com pessoas vivendo esta situação. Uma grande maioria. Por isso, tanto desespero, tanta doença, tanta depressão, tanto estresse. Estresse passou a ser uma palavra bonita de se falar. Todo mundo é estressado. Né? Na minha época, não era estressado, era... Como é que chama aqueles que têm pressão alta? Hipertenso? Hipertenso. Nós éramos hipertensos. Trabalhava demais, bebia demais, comia demais. Hoje são os estressados, né? Mas eles são hipertensos também. Acrescentou mais uma condição ali. Agora, na minha geração, nós somos os ansiosos também. Ansiosos, né? Pois é, então nós estamos entrando. Por quê, gente? Porque nós não paramos. Os espíritos dizem para nós assim, quando não importa o que vai chegar para você. Na hora que chegar, para. Respira. Converse com Deus. Ou seja, faça uma prece, mas essa prece é conversa com Deus. Deus, olha isso aqui que chegou para mim. Eu não sei resolver. Nesse momento eu não consigo. Eu vou deixar aqui do lado, tá bom? E depois você vai fazendo visitas. Né? Como se você fosse um médico visitando o doente. Né? Sendo que o doente é você mesmo. Você faz essa visita, vê. Vai chegar uma hora em que você resolve, sem desespero. E esse é um exercício que a gente tem procurado fazer diariamente. Chega uma notícia aqui, acontece uma coisa aqui, acontece uma ali, alguém te olha feio dentro de casa, você para. Não responde, não faz nada. Aguarda. O momento certo vai surgir. A semente vai germinar e você vai se sentir melhor. Aí você já está entrando para a terra boa. Quando você exercita o bem, e aí você vai dar 30, 60 ou 100, até chegar no 100. Então é muito importante, eu acho que nós nos compenetrarmos de que precisamos ser terra boa em benefício próprio. Porque eu vou deixar a ânsia, a hipertensão, né? Eu vou deixar o estresse do lado, eu vou viver mais leve, sabendo que na vida tudo se resolve sob as bênçãos de Deus. E que nós temos ao nosso lado nossos anjos guardiões nos orientando se permitirmos que assim eles o façam. Porque outro dia eu falei assim, mas você não vai me ajudar? Ele falou, mas eu não sei o que você quer fazer. Mas não é uma coisa lógica? Como é que ele vai me ajudar se ele não sabe o que eu quero fazer? Eu vou lá ajudar o Barbosa, mas o Barbosa vai fazer o quê? Não sei. Ué, e com os dois lá de mão abanando, né? Vai ajudar no quê? Sei lá. Então é isso que nós precisamos fazer. Né? Nos tornar essa terra boa. Teve muitos dos nossos irmãos que chegaram pelo amor, chegaram pelo caminho mais
curto. É maravilhoso. Eu não fui perspicaz a esse ponto, né? A materialidade, ela falava mais alto em mim do que aquilo que Jesus falava. Eu não entrei pelo amor, eu entrei pela dor. Mas graças a Deus entrei, né? Então eu espero que nós possamos fazer isso. Parar, pensar, esse caminho que eu estou vivendo não está legal. Não é terra boa. Eu preciso entrar na terra boa para me sentir mais sereno, mais tranquilo, mais equilibrado. Feliz. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui. Eu passo a ser feliz aqui, ter mais momentos felizes do que eu tenho hoje. Não é isso que a gente espera? E só há um caminho. Seguir os mandamentos de Jesus. Irandi, o caminho para atingirmos a evolução espiritual é longo, e os tipos de terreno da nossa parábola até nos indicam onde podemos, né, estar. Mas sabemos que o progresso é lei. Você admira ou tem como inspiração a história de alguma pessoa que hoje é muito melhor do que no passado e já atingiu esse terreno da terra boa? Eu conheço muita gente. Ah, que bom. Eu conheço muita gente que conseguiu transpor todos esses terrenos e hoje estão na terra boa. Eu não vou dizer os nomes nem quem, porque eu vou esquecer alguém e ficar ruim. Mas tem uma coisa muito importante. Graças ao Pai, nós estamos todos evoluindo. Todos nós estamos evoluindo. Até você que fala assim, não, eu não. Tá, sim, todos nós. E cada dia nós somos melhores do que ontem. É só fazer uma análise. Se você tiver dificuldade para analisar ontem, volte 5 anos atrás. Analisa a sua vida 5 anos atrás e você agora. Mesmo que você tenha sofrido uma derrocada material, financeira, alguma coisa, você cresceu espiritualmente. Você cresceu. Nós precisamos analisar isso, porque nós temos essa condição de perceber no que nós evoluímos, né? Nós estamos caminhando, mesmo que seja milímetro por milímetro. Nós vamos crescendo também. Quando nós menos esperarmos, nós sentimos que estamos numa posição boa. Passamos terreno por terreno. Caminhar dentro desses terrenos é difícil, não é fácil. O importante é não parar, não ficarmos, como a Adelina falou, no mesmo terreno, né? Nós estacionamos um pouco, mas aí nós vamos. Então, nós estamos melhorando em todos os aspectos, né? E é um bom momento para começarmos a prestar atenção nisso. Se todos os dias nós fizéssemos uma retrospectiva do nosso dia, nós teríamos uma melhora mais rápida, porque aí eu vejo que eu não fiz legal hoje, aí amanhã eu faço melhor, aí eu faço a retrospectiva, não fiz de novo, mas aí eu vou aos poucos. Escrevam, né? Eu tenho um caderno onde eu estou escrevendo, eu não deixo ninguém ler. Né? Diário. Exato. Por quê? Porque quando eu releio, eu vejo como era e como está. Ah, não está bom. Então eu tenho o quê? O propósito. Eu criei um propósito na minha vida, né? Então, aí eu vejo, falei, hoje, puxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, olha, eu deixei isso, nossa, eu fiz isso aqui, meu Deus, que horror! Eu ainda sou capaz de fazer isso. Mas é o meio da gente ir verificando e começando a seguir, né? Eu tenho alguns ícones do passado e do presente também, mas do passado que eu tenho assim, como modelo para mim, né? Eu vou citar apenas os do passado, né? Porque senão os da agora vão ficar meio envaidecidos. Não é... Vai voltar um terreno. Vai voltar um terreno aí, né? Mas eu tenho, por exemplo, alguns personagens. Paulo, para mim, é muito marcante, né? Eu tenho como modelo a decisão e obediência, a ousadia. Ele foi destemido. Ele seguiu Cristo com uma dedicação ímpar. Maria Madalena, nós até fizemos um episódio, também tomou uma decisão definitiva, mudou sua vida, também foi destemida, corajosa demais, lutou contra aquele preconceito todo da época,
seguiu Jesus com muito ardor. Os dois, para mim, têm um significado maravilhoso. Por quê? Mudaram a sua vida em 360 graus. Eu tenho esses dois como aqueles que eu me espelho para tomar decisão. Mas eu tenho, para mim, um especial. Simão Pedro. Pedro, para mim, foi de uma transformação de sentimento das mais notáveis. De negar Cristo a se transformar na rocha onde ele edificou, não a igreja, o cristianismo. Ele edificou ali o cristianismo. Ele teve uma perspicácia, uma lógica, um bom senso, emoção, carinho, amor, que ele desenvolveu depois da morte e ressurreição de Jesus. Demonstrou uma força moral impressionante. Ele aconselhou Paulo. Ele foi o que colocou Jesus na vida de Estevão. Acaba rude, por isso que eu admiro. Ele era extremamente rude. Ele chegou a Jesus, tá bom, eu vou te seguir, mas o que eu ganho com isso? Está lá, Mateus registra. Né? Então, veja, ele era assim. E ele questionava Jesus. E ele era um pescador rude. Por isso que, quando você começa a ler sobre Pedro, você vai ficando encantado. Onde é que ele tirou tudo isso? Como ele conseguiu essa transformação? Essa humildade de Pedro me deixou assim encantado e um exemplo de fundamental importância para mim. Tenho Paulo, Maria Madalena e Pedro, para mim, é o grande transformador. Ótimo. Eles são de inspiração para todos nós, né? Na verdade. Eles mostraram o caminho, eles mostraram a terra boa. E para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Barbosa. O que mais te toca o coração ouvindo a parábola do semeador? Como em todas elas, e em tudo que Jesus falou e fez, o que mais me toca é a forma carinhosa, a forma paciente e inteligente como ele nos ensina. Sem esforço, né? Ele mostra como viver, ele mostra-nos como agir, como ser melhor, como perdoar e, principalmente, como ser perdoado. Então, tudo que o mestre fez foi perfeito. Tudo que ele faz me deixa emocionado, me deixa feliz de ver, de ouvir, de ler, entendeu? Então, tudo dele me toca. Eu acho muito bacana também a gente ver que tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo aqui, ó, tentando passar de terreno para terreno, superar as dificuldades da vida, né? Mas as nossas dificuldades com Jesus, elas são melhores de serem passadas, isso. E para você, Irandir, o que mais te toca ouvindo a parábola do semeador? Eu fico encantado, assim como o Barbosa, porque a lei do progresso é maravilhosa. Né? O amor de Deus é imensurável, como ele já falou. Né? E todos nós, estando no terreno que estivermos, nós precisamos ter tranquilidade, fazer como os espíritas, respira, que nós vamos chegar a ser aonde cai a boa semente. Nós vamos ser a terra boa. Né? Agora, compete a nós acelerarmos ou não esse processo, tomarmos a decisão de seguirmos Jesus com o coração e a razão, deixarmos assim as disputas de credos religiosos de lado, tomarmos Jesus como nosso modelo e guia. Não importa a religião que você segue. O que importa é que você veja Jesus e faça exatamente como ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Então, nós precisamos estar unidos, porque Jesus não criou religião. Ele criou a lei do amor. Né? Passar por esses terrenos é inevitável. Vamos passar juntos. Né? Não importa você de onde você é. Não, vamos passar juntos. Né? E ele mostra que nós precisamos, então, trabalhar o espírito que é eterno.
Nós somos espíritos em evolução, transitando de uma terra para outra, adquirindo conhecimento que humaniza os nossos sentimentos e nos levam ao amor, que é o seu sublime significado. E esse caminho vai nos conduzir de volta aonde? A Deus. Ele nos criou e nós vamos voltar a Ele. E tem uma frase que diz assim, que Deus não aceita de volta rascunho. Ele só aceita você brilhando. E com isso, nós vamos às nossas considerações finais. Barbosa, é com você. Infelizmente chegamos ao fim, né? Né? Porque já estamos com outro engapidado. No forninho. Então, quero agradecer ao Irandi, a você, Delina, por mais essa vez estarmos juntos. Agradecer ao Mestre Jesus por nos permitir esse momento de ensino, de estudo e descontração. Agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores que nos seguem nas redes sociais, que nos seguem no YouTube, através de Lar Ismael, do Spotify. Agradecer a cada um deles, as mensagens que nos deixam lá. Né? Hoje eu gostaria de agradecer especialmente ao nosso irmão Leandro, né, que faz parte também da nossa doutrina, colocou um comentáriozinho lá no nosso último podcast, muito, muito, muito bom. Obrigado mesmo, Leandro. Então, agradecer a todos e pedir ao Mestre Jesus que fique com cada um e os guarde com muito amor. Tenham todos muita paz e muita luz. Obrigada, Barbosa. Irandi? Eu também agradeço a todo mundo, ao Barbosa, a Lina, e a cada um de vocês. É uma oportunidade maravilhosa de estar participando desse podcast, um tema tão importante para o nosso crescimento moral e espiritual. Eu espero que todos os que vão assistir esse podcast possam refletir no terreno em que está e criem a determinação de mudar suas concepções, sabendo que podem estar numa situação muito melhor e que não deixe que essa semente seja sufocada pela materialidade desta vida. Vamos dar frutos de amor e sabedoria. Kardec diz assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Que Jesus esteja com todos vocês. Amém, muito obrigada. Eu também quero agradecer ao Barbosa e ao Irandi pelas suas colocações tão importantes sobre esse tema apaixonante e convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael, no YouTube e também no Instagram, que a gente tem lá para vocês seguirem também os outros quadros do Lar Ismael. Eu quero agradecer também a toda a equipe espiritual desse projeto, que nos auxilia, que nos inspira, ao nosso Mestre Jesus por essa linda e maravilhosa lição, e a Deus nosso Pai. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Então, eu vou encerrar com um trecho de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Pão Nosso, para a nossa reflexão, que diz assim: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast. Até mais, até mais. Tchau.